Muito boa noite a todos. Sempre uma alegria enorme retornar a essa casa. E hoje a nossa proposta de reflexão é sobre o tema aborto. Nem sempre fácil, né, de ser enfrentado, enfim, mas é necessário que nós falemos sobre o tema, principalmente na condição de espíritas, né, ou de estudiosos da doutrina espírita, porque é um tema que está em plena atualidade, a sua discussão quanto à descriminalização ou não. Mas antes de abordar propriamente o tema, é muito importante que nós lembremos, né, que Deus é justo, Deus é bom e Deus é misericordioso. Então, se algum de nós aqui já passou por essa experiência, já de alguma maneira, né, esteve envolvido com o aborto na sua vida pessoal ou junto a pessoas que tenham passado por isso, lembremos sempre disso, né, que Deus, com a sua misericórdia, sempre nos dá novas oportunidades, mesmo que tenhamos errado, mas sempre teremos uma nova chance, né, de fazer diferente, de reparar aquilo que já fizemos, né, e de seguir em frente, livre de qualquer culpa. Quando nós, então, nos propusemos a escolher esse tema, a decisão foi tomada em cima de uma recente decisão prolatada, um recente voto prolatado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dentro de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, onde se discute se existem algumas circunstâncias, fora aquelas que já estão previstas no Código Penal, em que o aborto pode deixar de ser considerado crime. E a ministra Rosa Weber, que já estava na iminência da sua aposentadoria, resolveu então, antes de sair, alguns dias antes, publicar o seu voto, inclusive na condição de relatora desta ação, onde ela sustenta que a prática do aborto até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o 3º mês de gestação, não seria considerado crime. Bom, a partir dali, estaria então sujeito já às condições que o Código Penal prevê, mas até a 12ª semana, em qualquer circunstância, a prática do aborto não seria crime. É lógico, esta ação ainda depende do voto de outros 10 ministros que se manifestarão, se concordam ou não com ela, ou se propõem, quem sabe, uma outra saída, né? Outras circunstâncias, considerando ser ou não ser crime a prática do aborto. Mas isso levantou, reacendeu as discussões sobre o tema no Brasil. Mais ou menos uns 3, 4 dias antes, já sabendo que a ministra Rosa Weber iria então prolatar o seu voto, a Federação Espírita Brasileira, através da sua presidência, publicou uma nota advertindo a sociedade brasileira, né, das gravíssimas consequências sociais e espirituais caso a prática do aborto fosse flexibilizada no Brasil, né, enquanto na sua avaliação de ser lícita ou de não ser lícita. Essa campanha contra a descriminalização do aborto foi incorporada pelas federações estaduais no movimento espírita brasileiro, inclusive pela Federação Espírita Catarinense, que também se manifestou quanto à descriminalização do aborto. E estamos aqui para dar uma revisada dos nossos conhecimentos, para trazer talvez alguma informação nova, para que também nós possamos nos posicionar em relação a essa temática. Eu vou passar aqui um vídeo que vai, talvez, né, quando a gente fala teoricamente sobre a questão do aborto, muitas vezes a gente não se dá conta, né, do que se passa no ventre materno, no ventre de uma mulher durante um processo de gravidez. Eu vou ler o que vai aparecendo ali, talvez mais no fundo fica meio pequeno, né? Então essas são imagens desde o início
da formação ali do embrião, né? Um embrião de poucas semanas encontra-se no interior do útero de sua mãe. Está no início do seu desenvolvimento. Ainda falta um longo caminho a percorrer. É apenas um projeto de ser humano e nesse estágio pode ser confundido com um embrião de um cão ou de um macaco, né? São embriões bem semelhantes nessa fase. Junto a ele encontra-se o saco vitelino. Ele proporciona os nutrientes e que necessita nas primeiras semanas de vida. Por volta da 8ª semana, né, segundo mês, o saco vitelino perde sua função. É o cordão umbilical que passa a alimentá-lo com nutrientes provenientes do corpo materno. Aí já temos 2 meses, né, de feto. Enquanto tudo acontece, ele flutua tranquilamente no útero de sua mãe. 2 meses, né? Na 16ª semana de gestação, 4 meses, ele já tem quase todos os órgãos desenvolvidos. 4 meses, já tem quase tudo. Os olhos ainda estão fechados, mas as mãos e os pés começam a mover-se. Aqui, graças à ecografia 4D, o futuro bebê mostra quem está de fora, em imagens de grande nitidez, até mesmo suas expressões faciais. Ele completa 24 semanas. Dentre seus órgãos, somente os pulmões não estão completamente formados. Mesmo assim, se nascesse nesse momento, teria grandes chances de sobreviver. Dá 8 meses, né? Nessa etapa já mexe os braços e as pernas, pisca os olhos, chupa os dedos e inclusive tem seus primeiros acessos de soluço. Está cada vez mais consciente do espaço que o rodeia. Como todos os fetos, passa a maior parte do tempo dormindo e quando dorme nada consegue despertá-lo. Chega até mesmo a sonhar. E completa 9 meses e está pronto para nascer. Em 40 semanas, o que era apenas uma sementinha transformou-se em um ser humano. Essa é a jornada, né? Pela qual todos nós passamos. Se hoje estamos aqui, é porque a nossa mãe, né, ao menos a nossa mãe biológica, assim decidiu gerar, não é, este ser nas suas entranhas para que hoje nós pudéssemos seguir a nossa jornada reencarnatória. O que a doutrina espírita vai nos esclarecer sobre a temática do aborto? A primeira coisa que nós vamos aqui lembrar é a questão 344 do Livro dos Espíritos. Alguém aqui está vindo pela primeira vez à casa? Está começando os estudos, então uma pessoa, quem está começando os estudos. É muito importante nós lembrarmos que a doutrina espírita, ela tem a sua base em 5 obras da codificação espírita, né? O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O livro mais importante da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que foi construído, né, por Allan Kardec a partir de perguntas e respostas, com o conhecimento que, em meados do século XIX, a primeira publicação foi em 1857, Allan Kardec, então, reuniu um conhecimento que veio do mundo espiritual e, a partir, então, do seu trabalho, do trabalho de alguns colaboradores, ele transformou esse conhecimento numa obra, retratou esse conhecimento numa obra didática, que é o Livro dos Espíritos. Então, é feito de perguntas e respostas justamente para que a gente tivesse facilidade em tomar conhecimento daquelas informações. Então, em uma dessas perguntas, Allan Kardec formula a seguinte questão: em que momento a alma, ou seja, o espírito, se une ao corpo? E a resposta é essa: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando,
até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Essa questão, por si só, essa resposta, já resolve as nossas dúvidas em relação à admissibilidade ou não do aborto. Por quê? Porque nós vamos encontrar aí uma afirmativa clara de que o espírito que vai reencarnar, que está lá no plano espiritual pronto para uma jornada reencarnatória, como nós estamos vivendo hoje, se liga ao corpo biológico no momento no momento da concepção. No momento em que o espermatozoide, né, o gameta masculino, fecundou o óvulo, né, o gameta feminino, e houve então a concepção, neste momento nasce uma atração irresistível para o espírito que está para reencarnar. E gruda. É uma atração magnética, como um ímã. Sabe aquele ímã forte? Quem brincou com o guri, quando o guri, né, com aqueles alto-falantes grandes, né, que pegavam um ferro, grudava ali, depois a gente tinha, dependendo do ímã, a gente não conseguia desgrudar, tinha dificuldade. É isso que acontece. O espírito, o corpo do espírito, periespírito, que é o corpo espiritual, no momento da concepção, ele gruda e fica vinculado por um laço fluídico, né? E se estende então o laço fluídico até aquele espírito que está encarnando, né? Ou seja, o periespírito, ele estabelece um laço fluídico que fica já ligado com aquela célula, a célula ovo, né? Que é o óvulo fecundado, que vai começar então a se multiplicar, vai passar pela fase do embrião, feto, vai se tornando cada vez mais complexo aquele corpinho. Mas quando que há essa ligação do espírito com esse sistema biológico que começa a nascer? No momento da concepção. No momento, então, em que houver a ruptura, né, a extração voluntária deste óvulo, haverá, então, o desligamento deste espírito, interrompendo o processo reencarnatório que já se iniciou fisicamente falando, certo? Ficou bem claro isso? Momento da concepção. E essa questão, ela ainda vai esclarecer mais uma coisa, né? O perispírito do espírito reencarnante, então, cola, magneticamente falando, né? Se junta magneticamente falando, aquela célula, aquele óvulo fecundado que a gente vai chamar de célula ovo, que vai se multiplicando rapidamente, dali a pouquinho já é um embriãozinho, e esses laços eles vão se apertando à medida em que o corpo biológico se desenvolve. Como assim? Claro, a estrutura do corpo, a nossa estrutura, né, do corpo espiritual, que a gente chama de periespírito, corpo espiritual ou periespírito, ele é um corpo tão complexo quanto esse corpo biológico aqui, que é muito complexo, né? Esse corpo biológico ele é muito complexo. Então, à medida que o corpinho biológico vai se desenvolvendo do ventre da mãe, né, vai se desenvolvendo ali os órgãos, né, o sistema nervoso, tudo, os músculos, tudo vai se desenvolvendo, o corpo biológico, o corpo do espírito, que é o perispírito, ele vai se encaixando, né? Porque ele também tem essa estrutura. O perispírito também tem essa mesma estrutura que o corpo biológico tem, certo? Então, à medida que esse corpo biológico vai tendo mais órgãos, mais membros desenvolvidos, mais o perispírito consegue se encaixar e vai literalmente se enraizando. Como dizem o Livro dos Espíritos, durante o processo reencarnatório, o perispírito, que é o corpo do espírito, ele está ligado ao corpo biológico, molécula a molécula, célula a célula. Ele está exatamente assim, ó, enraizado. Por isso que hoje nós não conseguimos sair, né, com o nosso, enquanto estamos reencarnados, nós não conseguimos abandonar esse corpo físico, dar uma volta por aí, voltar e conectar de novo, né? Não, não é assim. Quando a gente dorme, muitas vezes nós viajamos para outros locais, na verdade, nós ficamos presos por um
um laço, né, fluídico, alguns chamam de cordão de prata, enfim, como um chiclete, quando a gente puxa o chiclete com aquele fiozinho, né, mas tudo é o mesmo chiclete, aquele fiozinho, a gente vai e volta, mas o espírito está sempre ligado, né, entregando os seus impulsos para o corpo biológico. Quando há o desencarne, existe justamente esse desenraizamento. Por isso que quando a gente desencarna, leva algum tempo para o espírito se libertar totalmente desse corpo físico. Por quê? Porque ele está enraizado. Sabe quando a gente puxa a planta da terra, tu puxa, né, e se ela tem bastante raiz assim, a gente tem até dificuldade, né, e aquela plantinha vem sendo arrancada, vem até arrastando um pouco de terra junto, a gente está desenraizando, né, a planta dali. O perispírito, ele também, ele desenraiza do corpo biológico, quando esse processo todo finaliza, então aí a gente tem aí o processo do desencarne completo. As pessoas que são mais materializadas apertam mais as suas raízes, esse corpo biológico, e às vezes tem um pouco de dificuldade de desenraizar assim de pronto. Quem está mais espiritualizado, né, a raiz está bem frouxinha ali, consegue se libertar mais fácil, né? Então a gente tem que até pensar que o materialismo nas nossas vidas às vezes atrapalha um pouco o nosso processo de desencarne. Então, essa é a questão mais importante da noite, né? Agora tem uma outra questão que está lá na pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Qual é o maior direito natural do homem? O direito à vida. Maior direito natural do homem, certo? Então temos dois conceitos até agora. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, às vezes, né? Eu quero saber um pouco mais sobre determinado tema, como o aborto, e eu quero ver isso à luz da doutrina espírita. A gente vai lá no Google, a gente abre um site muitas vezes sem muita referência, pega um artigo de alguém que a gente nem sabe, né, o que ele, né, se ele tem credibilidade no meio espírita, e muitas vezes até fica reproduzindo algumas informações e esquece de ir onde? Na fonte. Qual é a fonte maior da doutrina espírita? As obras básicas. Então, a doutrina espírita ela é clara na sua abordagem em relação ao aborto. Desde 1857 nós temos uma visão clara sobre a questão do aborto. Está claro que o aborto voluntário é considerado crime, né? E nós temos várias questões tratadas ali no Livro dos Espíritos. Por exemplo, a questão 359, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a vida da criança para assegurar a vida da mãe? A resposta: preferível é sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, né, a mãe está com uma gravidez de altíssimo risco, há uma avaliação médica de que ela poderá desencarnar e vão tomar aquela decisão. Mas aí surge a dúvida: mas poxa, o aborto é crime, será que é crime sacrificar a mãe? Né, neste caso, onde ela corre um seríssimo risco de vida? A resposta: é preferível, então, que se sacrifique a vida da criança, já que a mãe está aí, muitas vezes responsáveis pela criação, pela educação de outros filhos, né? Ela já está com a sua reencarnação em andamento. Então, neste caso, se tiver que escolher, né, não há crime, não há transgressão nenhuma sacrificar a vida da criança praticando o aborto. Agora, se a mãe mesmo assim optar por seguir em frente, né, com a sua gestação, mesmo se colocando sob risco de morte, ela não optou, ela não praticou o suicídio, mas ela sim apresentou, né, entregou um grande ato de amor, porque ela foi capaz então de
correr o risco de morrer para salvar o seu filho, isso nada mais representa do que um grande mérito, né? Mas se houver opção pelo aborto, neste caso, não seria considerado crime. Uma outra questão é aquilo que está lá na pergunta 372. Que objetivo visa a providência, né? Deus criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Ou seja, quando se fala em aborto, se fala muitas vezes na questão, né, de ser lícito ou moral fazer o aborto quando se reconhece, quando se diagnostica que aquele ser que está em gestação, ele vai ter problemas mentais seríssimos, né, ou dificuldades seríssimas, e que o aborto poderia ser admitido nesses casos. E Allan Kardec já fez essa pergunta. Mas o que quer Deus com a geração, né, de seres que já trazem desde nascença seríssimos indivíduos com seríssimos problemas mentais? E ali Allan Kardec, né, cita palavras que para nós hoje poderiam até ser estranhas, né? Ora, seres cretinos ou idiotas, né? É que aquela época, 1857, a nossa medicina, a nossa psiquiatria, a própria psicologia, não tinham esse desenvolvimento que tem hoje e não tinha nomes para determinadas patologias que antes eram consideradas como o cretinismo, o idiotismo. Isso eram designações para doenças mentais, que hoje têm outros nomes. Então, na verdade, se a gente fosse atualizar a pergunta, né, seria o que quer Deus, né, permitindo que seres com doenças mentais X ou Y pudessem nascer. Então, não é pejorativo esses termos cretinos e idiotas, como hoje em dia alguém usa. Então, a resposta é: os que habitam corpos de idiotas, né, com doenças mentais, são espíritos sujeitos a uma punição, sofrem por efeito de constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Ou seja, existe uma razão de ser para que aqueles indivíduos estejam naquela condição de restrição mental. Vou dar aqui um exemplo, né? Assim, um exemplo talvez bem clássico. Talvez um espírito numa reencarnação passada, por uma desilusão amorosa, né, resolveu praticar o suicídio e deu um tiro na sua cabeça, né, esfacelou lá o seu crânio com um tiro na cabeça. Contraiu uma dívida, praticou, né, uma transgressão, abreviou a sua reencarnação, né, carregou talvez muito ódio, muita culpa a partir deste vínculo. Ao mesmo tempo, digamos que aquela mulher, né, que não correspondeu àquele amor, ou que não soube tratar aquele amor que ela não poderia corresponder, também está vinculada àquele indivíduo que praticou o suicídio na vez passada. Precisam resgatar, precisam novamente conviver, não é, para estabelecer a sua relação. A programação reencarnatória muitas vezes prevê que aquele indivíduo venha a nascer justamente daquela mulher que outrora foi o amor não correspondido e que agora vem como sua mãe e que gera um corpo com problemas, né, de um indivíduo com problemas mentais, muitas vezes anencéfalo. Anencéfalo são aqueles casos, né, em que o cérebro não se desenvolve e a criança muitas vezes nasce podendo sobreviver apenas algumas horas ou alguns dias. Então, a gente enxerga assim, mas por que Deus, né, permitiria esse tipo de coisa? Ora, aquele espírito que está ligado àquele corpo com aquela má formação, que vai lhe trazer aquela restrição de ordem mental, precisa estar ali naquele processo reencarnatório. Aquele desenvolvimento daquele corpo que está ligado ao perispírito, muitas vezes ali, deficitário do reencarnante por causa daquele tiro, porque o que acontece? O tiro, ele esfacela o aparelho biológico, né? A nossa carne e osso, não é isso? Mas esse aparelho biológico, ele está ligado, lembram? Enraizado com o corpo espiritual, que é o perispírito.
No momento em que nós danificamos o nosso corpo, principalmente a partir de um trauma como esse, que é o suicídio, a mente, né, o espírito, e a gente pode chamar assim, né, a mente do espírito, mas o espírito é a sua própria mente, né, o jeito de pensar do espírito, ele acaba desorganizando aquela região do seu perispírito, que é a cabeça. E desorganizando, ele acaba o quê? Gerando uma desorganização para o corpo biológico no momento da reencarnação. É por isso que muitas vezes, né, nós temos aí indivíduos com problemas de nascença ou que vêm até despertar problemas durante a vida, porque essa desorganização brota do espírito, desorganiza o corpo espiritual, que é a matriz do corpo biológico. Então, o nosso corpo biológico, ele também é formado, ele também é moldado pelo corpo do espírito, que é o perispírito. Então, se o corpo do espírito está desorganizado, vamos dizer assim, doente, está com alguma lesão, e essa lesão ela é sempre provocada pela mente do espírito, não é? Que plasma no seu corpo o seu estado, seja saudável ou não, este corpo biológico, que é o perispírito, que está ali muitas vezes deformado, que está desarmonizado, ele deforma, ele desarmoniza o corpo biológico também. E nesses casos de nascença, geralmente é isso que acontece. Então, quando aqueles poucos meses ali de gestação, né, 9 meses ou até menos, muitas vezes faz com que aquele corpo se organize um pouco melhor, aquele corpo espiritual. Aquela relação daquele espírito reencarnante com aquela mãe que está ali dedicando todo o seu amor naquele processo de gestação, a esse amor, ele faz com que aquele indivíduo que guardava muitas vezes ódio, né, raiva, ou que tinha muita culpa, e que dizia respeito à relação com aquele espírito que hoje está ali como sua mãe, né, o amor faz com que eles melhorem o relacionamento. Então, parece que 9 meses de gestação não tem finalidade nenhuma, mas muitas vezes é um grande remédio para aquele espírito que está muito sofrido no plano espiritual, guardando um sentimento muito ruim, guardando um trauma muito grande. Então, muitas vezes passa por uma gravidez que não é bem sucedida depois, né? Aquele espírito não vinga, mas isso é necessário para preparar ele, para melhorar a condição dele, para que ele possa continuar a sua programação reencarnatória e vir num futuro, aí sim, experimentar um corpo perfeito. Fui claro em relação a isso? Né? Da utilidade que é uma gestação, mesmo que o indivíduo esteja ali diagnosticado com uma anencefalia, mesmo que o indivíduo reencarnante, ele, pela medicina, seja diagnosticado como alguém que não irá sobreviver. Mas para o espírito isso é muito, mas muito importante do ponto de vista afetivo, do ponto de vista na reestruturação do seu corpo espiritual. O aborto econômico, nem vou passar direto, mas em síntese diz o seguinte, que a Terra, né, muitas vezes alguém justifica o aborto como uma necessidade para controle populacional. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá uma frase que diz que a Terra produz, tem condição de produzir recursos para todos nós aqui sobrevivermos dignamente. Não é assim, né? Ou seja, existem esses abismos socioeconômicos, por quê? Pelas desigualdades, pela injustiça que os homens ainda tratam as suas relações. Ou seja, poucos detêm muito, né? E muitos têm pouco. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos trazendo mais justiça social e a Terra está aí para suprir todas as nossas necessidades. Agora vem uma questão muito importante. O voto da ministra Rosa Weber, ex-ministra Rosa Weber, né, do Supremo Tribunal Federal, basicamente foi construído sobre o direito da mulher. Com mais de 100 folhas, mais de 100 laudas no seu voto, ela disse que a mulher tem o direito de escolher ser ou não ser mãe. Basicamente é isso. O voto dela está lá na internet, quem quiser ler na íntegra, ela traz outras condições, outras circunstâncias, mas basicamente é isso.
ela salvaguarda o direito da mulher de ser ou não ser mãe, desde que esse direito seja escolhido até a 12ª semana de gestação. Vamos enfrentar isso à luz da doutrina espírita. Será que nós, espíritas, podemos concordar com esse tipo de argumento? Né? Bom, já trouxemos aqui duas questões muito importantes. Né? Qual é a primeira questão que nós trouxemos? Em que momento o espírito se liga ao corpo em que ele vai reencarnar? Em que momento? No momento da concepção. Então, a partir dali, a partir do momento em que houve a concepção, nós já estaremos falando em aborto. A segunda questão 880. Qual é o principal, o maior direito natural do homem? O direito à vida. Então, nós temos dois direitos, né? Aqui, o direito da mulher, o direito de liberdade, que decorre de uma das leis divinas, que é a lei de liberdade, que nos concede o tal do livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Esse direito, ele é sagrado, todos nós temos o direito de escolha. Mas existe um direito que está acima dele, que é o maior direito natural do ser humano, que é o direito à vida. Como que nós vamos equalizar, como que nós vamos trabalhar com esses direitos? Bom, como que nós vamos compreender o direito de liberdade de escolha da mulher? A mulher tem sim o direito de escolha, o direito a gozar da sua liberdade. Mas até qual momento? Até o momento em que ela decide ter ou não uma relação sexual. No momento em que ela teve a relação sexual e dessa relação sexual o espermatozoide fecundou o seu óvulo, houve a concepção, a partir dali existe um direito maior, que é o direito à vida daquele indivíduo que está ali já em desenvolvimento, certo? Então, o direito à liberdade da mulher, ele é sagrado, mas existe um outro direito superior, que é o direito à vida. Então, a doutrina espírita vai nos apresentar, sim, o respeito ao direito da mulher, mas até um determinado momento. É o direito de escolha, né, do uso da vida sexual dela, mas que, a partir de determinado momento, estará, então, submisso a um direito maior, que é o direito à vida. Tranquilo até aqui? Então, vejam só, são algumas questões do Livro dos Espíritos que dirimem, né, que nos elucidam muitas questões, muitas dúvidas que nós temos, mesmo para aqueles que já estão na doutrina espírita há muito tempo. Ah, mas se acontecer isso, ah, mas se acontecer aquilo, ah, mas tanta gente, né, tantas mulheres desencarnam ou têm sérias lesões em clínicas clandestinas, então vamos liberar o aborto para que muitas mulheres deixem de morrer. Mas será que a gente vai consertar um mal praticando um outro mal? É que nem dizer o seguinte, vamos liberar as drogas que matam tanta gente, porque, né, é menos ruim. Mas por que a gente não trabalha em cima, né, de uma outra circunstância, ao invés de liberar e continuar fazendo o mal? Né? Então, a gente precisa pensar com muita responsabilidade. Não é admitindo o mal, né, como remédio para esse outro mal, que a gente vai resolver as coisas. Não, a gente tem que trabalhar mais na raiz dos problemas. Às vezes é mais fácil, mas nem sempre é o melhor remédio. A questão da descriminalização do aborto, na verdade, ela já é prevista na nossa legislação, né? Então, aqueles que, né, não têm muita intimidade com o direito, é bom a gente, né, lembrar que o Código Penal, a partir do seu artigo 124, já prevê algumas circunstâncias que tratam sobre a prática do aborto, criminalizando essa prática ou mesmo deixando de criminalizar. O artigo 124 fala, né, do aborto provocado pela própria gestante. Pena, detenção de 1 a 3 anos para a gestante que praticou o aborto. O artigo 125, aborto provocado por terceiro, quando provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Muitas vezes
a gestante não quer a prática do aborto, mas vai um terceiro lá, às vezes a mãe, um pai, às vezes um marido, um companheiro, e obriga ela a praticar o aborto. A pena é severíssima, reclusão de 3 a 10 anos, ou seja, cadeia, né? Provocar aborto com o consentimento da gestante. A gestante quer, vai lá o terceiro e pratica o aborto, né? Seja numa clínica clandestina, um médico, uma amiga, um amigo, um marido, né? A gestante quer e a pessoa é auxiliada. Essa pessoa vai ter uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Vejam, não são penas brandas, né? Então, existe uma responsabilização, né? São excluídos esses casos aqui quando o feto, então, apresenta sintoma, um diagnóstico de anencefalia. O Supremo já decidiu isso há alguns anos, que quando o feto, então, é diagnosticado com a cefalia, é permitido o aborto, né? Mais um equívoco do Supremo Tribunal Federal à luz da doutrina espírita, e nós já explicamos o porquê. Nós temos aqui no artigo 128 algumas causas que são excludentes da ilicitude, do crime, né? Ou seja, quando se pratica o aborto sob o amparo da lei, né? Ou quando a lei não vai responsabilizar o indivíduo. Quando o aborto é praticado por um médico, se não há outro meio de salvar a gestante. É o único caso em que está em consonância com o que nos apresenta a doutrina espírita. Lembra daquela questão? Se houver o caso, né, risco de vida, de morte à mãe, é preferível que sacrificar a vida do filho para que a mãe continue vivendo? A doutrina espírita nos diz sim, é o único caso. Para a lei brasileira também, não se punirá o aborto praticado por um médico se ele diagnosticar que é o único jeito de salvar a vida da gestante. O segundo caso, e aqui não está em consonância com a doutrina espírita, é se o aborto resulta, se a gravidez resulta de um estupro, né? E o aborto é precedido do consentimento da mãe, ou seja, a mulher foi estuprada, ficou grávida e ela quer abortar. Neste caso, não se pune a prática do aborto. O que a doutrina espírita nos apresenta em relação a isso? Isso seria lícito? Não, não é lícito. Por quê? Se houve ali uma gravidez, se houve ali uma união do espírito àquele corpo, isso tem uma razão de ser. Ah, mas foi muito traumático para a mãe. Sem dúvida alguma, né? Deve ser talvez um dos episódios mais traumáticos que um ser humano pode vivenciar, né? O estupro e depois conviver, muitas vezes até com aquela lembrança, né, que a barriga lhe traz daquele ato do estupro. Deve ser terrível e fica toda a nossa solidariedade em relação à mulher que passa por isso. Mas não vamos esquecer que existe um indivíduo ali em desenvolvimento, um ser humano que nós sabemos que é um corpo biológico ligado a um espírito reencarnante, que está ali por uma razão de ser e que não tem culpa nenhuma do ato que levou à concepção. Não tem culpa nenhuma, né? O estuprador deverá ser responsabilizado, mas o indivíduo que está ali em crescimento não tem culpa nenhuma. O que cabe a essa mulher, então? Tentar vencer esse trauma, tentar suportar essa dor, tentar trabalhar o seu amor em relação àquele filho, ao ponto de mitigar, né? Ao ponto de diminuir aquele trauma resultante do aborto, né? Mais uma vez, seria o amor vencendo aquelas vicissitudes, aqueles males que muitas vezes nós fazemos uns aos outros. Então, cabe a essa mulher tentar buscar o apoio, né, externo, quem sabe uma terapia, todo um apoio, né, que lhe dê acolhimento para vencer aquela dificuldade, né? Digamos que ela ainda assim não consiga, pelo menos que ela mantenha essa gravidez até o final e entregue o seu filho à doação, né? Mas que não tire a oportunidade daquele espírito, né? Então, o aborto em caso de estupro não é admitido à luz da doutrina espírita. Porque se aquela reencarnação está ocorrendo, é porque ela tem uma razão de ser, ok? Por mais, né, traumático que seja para a mãe. Então, as consequências do aborto, né? Quais seriam as consequências, então, do aborto? Bom, a primeira consequência que a gente pode enumerar, né, é aquela resultante para o próprio espírito reencarnante. Vejam só, o espírito está ali, né?
passou por um processo, por uma programação reencarnatória, né? O seu espírito está colado, né? Começando a se enraizar naquele corpo biológico, já começou todo um processo. É um processo muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. De repente, chega lá e se corta este vínculo, né, através do aborto. Aquele espírito deixa, né, de ter aquela oportunidade, perde aquela oportunidade. Mais uma vez, talvez, esteja sendo rejeitado por aquela mãe, por aquele pai, enfim, por todas aquelas pessoas que participaram do processo de aborto, né? Muitas vezes é natural que esse espírito que não mais consegue dar seguimento à sua reencarnação passe a nutrir um ódio ou aumentar o seu ódio, a sua raiva em relação àqueles que realizaram o aborto, que participaram da prática do aborto. Tá? Então, isso é algo muito importante de nós nos darmos conta. A questão da concepção, da efetiva ligação do espírito com, né, aquelas células, aquele embriãozinho que está ali, ele não é algo que se dá por acaso, né? Não é porque tem um homem e uma mulher ali se relacionando, que aquele espermatozoide, pimba, fecundou, né, o óvulo, aí tem o espírito passando por perto e de repente, opa, grudou ali. Não é assim que acontece. A reencarnação, ela se dá a partir de um longo processo reencarnatório. E se esse processo está em curso, é porque ele é necessário. Então, e ele é necessário naquelas circunstâncias, porque muitas vezes aqueles reencontros necessários entre os espíritos, né, que constituem muitas vezes o nosso grupo familiar, ele é muito difícil de acontecer, né? Vamos lembrar aqui que somos espíritos que estamos reencarnando, né, há milhares de anos, né? Vamos pegar que nos últimos séculos a gente já reencarnou com um grupo razoável de espíritos, com muitos a gente estabeleceu relações de afeição, de afinidade, e com outros relações de conflito. E muitas vezes para resolver essas relações de conflito a gente precisa estar juntos. Mas vejam só, eu preciso estar junto com mais 2, 3 espíritos, né? Porque nós nos fizemos mal há 200, 300 anos numa outra reencarnação. Nesse meio tempo, um já reencarnou, o outro já desencarnou. Quando um estava desencarnando, o outro estava reencarnando e não tivemos mais oportunidade de estarmos juntos. Agora, nesse exato momento, né? Está tudo ok. Está todo mundo no plano espiritual, está todo mundo em condição de reencarnar. Vamos fazer a programação reencarnatória, né? A partir aí do auxílio dos benfeitores espirituais e combinar o seguinte, ó, fulano, fulana, vocês vão nascer primeiro, lá pelas tantas vocês vão ser um casal, vão se encontrar, né? E a partir dali a fulana vai ficar grávida para receber quem? O outro e a outra que estão ali, a quem vocês prejudicaram muito na outra vida. Dessa vez vocês vão vir cuidando eles, vão vir cuidando, dando todo o amor de pai, todo o amor de mãe. Então está tudo prontinho, os 4 prontinhos lá, os 4 prontinhos para reencarnar, tudo certinho. É assim que se dá. A gente está aí vivendo, né, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, exatamente nessas histórias assim. Aí, de repente, lá o segundo, o terceiro, né, o primeiro filho, o segundo filho, está aqui para vir, de repente o pai e a mãe resolvem o seguinte, não, chega de filho, a gente já tem um, né, a gente não consegue pagar a escola boa para o outro, a gente não consegue dar o mínimo para o outro, esse segundo aí dá um jeito e aborta. Quando se toma essa escolha, aquele quarto espírito que precisava estar aqui com os outros 3, perde essa oportunidade. Talvez nem consiga mais recuperar essa oportunidade nessa reencarnação, fica para trás, se sente rejeitado, cheio de raiva, não tem condição de estar aqui, né? Aquilo que já era ruim no seu coração piora, e consequências espirituais terríveis são, né, tecidas a partir de um ato como um aborto. Então vejam só, né, o quanto nós temos de responsabilidade em cima de decisões que parecem muitas vezes sem tanta consequência, mas que trazem do ponto de vista espiritual muitas consequências, né? E quando a pessoa muitas vezes opta pela questão do aborto, né, e não avaliando as suas consequências, muitas vezes até sem a maturidade para isso, ela ao longo do tempo ela vai amadurecendo um pouco, ela vai compreendendo aquilo que fez. Isso vai aumentando o processo de culpa.
E o processo de culpa é um processo muito ruim. Assim como o ódio é muito ruim, a culpa é muito ruim. Nós devemos trabalhar muito se nós temos algum tipo de sentimento dessa natureza, porque isso nos escraviza, isso trava a nossa vida, isso não nos permite seguir em frente, né? Então, aqueles que participaram do aborto, muitas vezes eles vão entendendo ao longo do tempo, meu Deus, a bobagem que se fez. Isso vai desequilibrando, né, a mente do espírito, desequilibra a sua estrutura periespiritual, o seu corpo, e o seu perispírito, que está enraizado com esse corpo biológico, vai desestruturando também este corpo. Muitas vezes o seu aparelho reprodutor fica danificado, tanto o feminino e quanto o masculino também, né? Além de outras patologias decorrentes de uma decisão que lhe trouxe algum tipo de sentimento, né? O reajuste, agora vamos falar, né? Falamos de coisas horríveis até agora, mas que, pela aplicação da lei de ação e reação, de causa e efeito, que é uma das leis divinas, nós não podemos deixar de falar, né? Tudo aquilo que a gente faz, né, possui resultados positivos ou negativos a partir das nossas decisões. E o aborto é uma decisão muito infeliz, que traz resultados infelizes, inevitáveis de serem sofridos, né? No momento em que eu pratiquei algo, eu vou colher, né, proporcionalmente o resultado daquilo. Sim, mas e agora? Né? Pratiquei algo muito ruim, que é a prática do aborto. E agora? Como que vai fazer? Será que eu vou arder no fogo do inferno eternamente, como prevêem algumas religiões? Não. Lembramos aqui, Deus é bom, é justo e é misericordioso. E nós sempre vamos ter a oportunidade de refazer. A prática do aborto produziu efeitos negativos? Sim. Teremos que muitas vezes passar pelo processo expiatório, ou seja, passar por vivências que muitas vezes vão nos arrancar lágrimas, vivências difíceis de passar? Sim. Mas podemos amenizar isso? Sim, também. Não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer uma frase que é muito importante para todos nós, espíritos imperfeitos, e que erramos. Diariamente nós erramos. Um dia vamos deixar de errar, mas por enquanto, na infância espiritual, ainda faz parte, né, da nossa vivência errar. Um ato de amor cobre uma multidão de erros, de pecados, não é isso que a gente aprende? Um ato de amor cobre uma multidão de erros. Então, por mais que tenha sido o nosso erro quando escolhemos lá praticar o aborto, nós podemos reparar isso tudo. Nós podemos diminuir a nossa conta, zerar a nossa conta através da prática do amor. Como que a gente vai fazer isso em relação quando a gente fala em aborto? Muitas vezes dando oportunidade, né, da geração de um novo filho. Mas a gente não tem mais oportunidade agora porque o aparelho reprodutor da mulher, enfim, já foi danificado, lesado lá com o aborto, ou não dá mais tempo, ou por causa da idade, enfim, tem a adoção. Mas não é essa opção. Tem os filhos de outras pessoas que não têm cuidado. Existem os orfanatos, existem os abrigos, existem, enfim, inúmeras oportunidades que nós temos de dedicar o nosso amor a crianças, né, a outro ser humano. Então, isso diminui a nossa conta, certo? E isso vai fazer com que nós não tenhamos tantas lágrimas a partir de um ato que é tão difícil, né? Então, não podemos esquecer, né, nunca disso. Se algo nos traz a culpa, se algo nos traz o ódio, vamos trabalhar isso a partir do auto-perdão e do perdão. É muito importante, gente. Às vezes, a gente se preocupa muito, né, ao longo de uma vida, principalmente à luz da doutrina espírita, quando a gente estuda a lei de ação e reação, né, de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma obra e tal, e esquece muitas vezes de trabalhar sentimentos que estão lá no nosso íntimo, né, por decisões que nós tomamos no passado, tomamos ou deixamos de tomar, e alimentamos, mantemos aquela culpa ou aquele ódio ao longo de toda uma existência. E sabe o que nos leva muitas vezes para uma região umbralina, uma região, uma esfera espiritual, né, após o nosso desencarne, que não é aquela que nós gostaríamos de estar? Muitas vezes esse sentimentozinho que nós guardamos, que nós não nos preocupamos em trabalhar ou não fomos efetivos em trabalhar esses sentimentos, e que, apesar de toda uma obra feita pelo bem, nós acabamos nos arrastando para as zonas mais sombrias
porque não conseguimos trabalhar esses sentimentos, né? Então, o auto-perdão. Erramos. É importante compreender que todos nós erramos. Errar faz parte atualmente da nossa natureza, mas compreender que errar faz parte da nossa condição de imperfeição e Deus nos dá sempre uma outra oportunidade. Então, erramos, vamos compreender que erramos, vamos tentar pedir perdão àqueles que foram afetados pelos nossos erros, vamos tentar reparar os danos, vamos tentar não errar mais novamente e vamos seguir em frente. É assim que a gente precisa compreender. O outro errou para conosco, a mesma coisa. Ah, mas ele fez uma coisa muito grave para comigo ou para quem está próximo de mim. Não tem problema. Eu sei que ele é imperfeito assim como eu sou imperfeito. Entreguemos o nosso perdão, rompamos essas algemas e sigamos em frente, porque isso aqui nos arrasta para regiões muito ruins, né? Não só depois de desencarnarmos, mas enquanto estamos aqui encarnados ainda. Quem que vai reparar? Ah, somente a mulher que errou, a mulher que estava grávida e que se submeteu ao aborto? Quem que é responsável quando a gente fala em aborto? Geralmente a gente aponta só para a mulher, né? Mas não, todos aqueles que estão envolvidos. A gestante, seu marido, seu companheiro, seu namorado, seu ficante, a amiga, que muitas vezes diz, amiga, né, tu é tão nova, faz o aborto, segue a tua vida, vai ser mãe lá na frente. Essa amiga, ela é tão responsável quanto a gestante, que muitas vezes tomou o comprimidinho, se submeteu a uma prática numa clínica qualquer por aí, ela é tão responsável quanto todos aqueles que participaram do processo decisivo ou da prática propriamente dita, são responsáveis, né? Todos nós responderemos à medida das nossas responsabilidades. Então, é importante nós lembrarmos disso, né? Assim como estamos responsáveis, todos também temos a oportunidade da responsabilização. Não vamos esquecer dessa frase que, para mim, né, vem dentro de uma das passagens mais bonitas de Jesus. Lembra aquela passagem quando um grupo de pessoas, né, chegou até Jesus, jogaram na frente dele uma mulher e disseram para ele, mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério pela nossa lei civil, ela precisa ser apedrejada, lapidada pelo apedrejamento. Essa é a pena que existia na época, 2000 anos, no meio ali do povo hebreu, né, dos judeus. O que Jesus falou? Sabiamente, o sábio é outro nível, né? Com poucas palavras ele resolve a situação, né? Muito bem, então cumpra-se a lei, mas jogue a primeira pedra aquele que nunca errou. O que aconteceu? Foi todo mundo embora, não ficou apenas a mulher. Então Jesus levanta ela e pergunta, mulher, cadê aqueles que te acusam? Vá e não erres mais, porque eu também não te julgarei. Olha só, Jesus, o Espírito puro, né? Ele poderia exercer um julgamento. Não, ele nos ensinou que não cabe a nenhum de nós julgar. Deu um conselho, vá e não erres mais, porque eu também não te julgarei. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Então, nós não podemos ser os algozes de nós mesmos e muitas vezes dos outros. E lembremos sempre que não existe pena, não existe crime que nós façamos que não tenha uma oportunidade de reajuste. Hoje, né, rapidamente falando, nós temos essa discussão do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos a doutrina espírita a balizar o nosso posicionamento. Cada um de nós aqui é um agente social, somos formadores de opinião, seja pela internet, pelas redes sociais, seja no círculo de amigos, nas nossas rodas de conversa, todos nós podemos trazer uma luz numa discussão tão séria quanto essa. Todos nós podemos dizer o seguinte, falar, né, da ligação do espírito no momento da concepção, falar, invocar o maior direito, que é o direito à vida, falar do direito de liberdade, mas que ele está ali em oposição a um direito ainda maior, falar de tudo isso que a doutrina espírita nos oferece e não sermos omissos numa discussão de algo que está tomando uma proporção muito grande e que daqui a pouco poderá, né, correr o risco aí efetivamente, né, causar um grande dano à nossa sociedade se o aborto for liberado. Hoje se fala na pílula do dia seguinte, né?
E a pílula do dia seguinte, como é que é? Ah, a mulher foi lá, teve uma relação, tomou uma pílula, né, no dia seguinte, e se tiver efetivamente o espermatozoide fecundado o óvulo? E se aconteceu isso e tiver um espírito ligado ali? É uma prática abortiva, né? Tem algumas horas ali que o espermatozoide, né, leva para chegar até o óvulo, mas pode acontecer. Então a gente tem que pensar muito bem em relação a tudo isso que a modernidade nos apresenta, porque nós podemos, né, tapar o sol com a peneira. Eu acho que não é, mas o simples fato de achar já me traz uma consciência, e se eu tenho consciência, eu passo a ser responsável pelos nossos atos, né? E aí, deixo essa imagem final. A todo momento da nossa vida, nós podemos escolher o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do acerto e o caminho do erro. Tudo isso nos traz consequências positivas ou negativas. Está na nossa mão, a partir do nosso livre-arbítrio, fazer as escolhas certas e ter o futuro que nós imaginamos, que nós gostaríamos, né? E a doutrina espírita está aqui a nos auxiliar nesse processo, tá certo? Lembrando que, novamente, se algum de nós teve essa experiência, o Espiritismo, muito mais do que nos colocar uma penalidade, ele nos apresenta uma libertação. Porque se alguém aqui praticou o aborto ou teve uma relação, né, na prática de um aborto, lembre sempre, Deus é bom, é justo e é misericordioso. Muito obrigado pela oportunidade, rogando que Deus sempre nos proteja, nos abençoe.